Boa noite, boa noite. Finalmente estou trazendo para vocês aqui, pessoal, o guia de Shadow Chaser. Demorei pra caramba, aprendi muita coisa nesse tempo jogando com a classe. Não sei se me despedirei dela agora que veio o GX, né, que veio o Sicário bufado. Mas vamos lá, guia de Shadow Chaser pelo Vikings, finalmente. Aprendi muita coisa, tá? Vou explicar desde as builds que eu uso, conjunto de pena, cartas, o que usar no alto, o que não usar no alto, que é muito polêmico, tá? A gente sabe que a Gravity é uma mãe, que a Gravity não erra nas traduções e que a Gravity é perfeita. Então, o principal aqui que eu quero mostrar pra vocês é gameplay principalmente, tá? Os detalhes que a gente deixa passar às vezes na gameplay, que eu vejo pessoas muito fortes assim, vamos pôr assim, cachadas num nível alto, que não tem um desempenho muito bom, porque tá usando uma skill errada ou na hora errada, enfim, é o que eu quero passar, tá? Tudo aqui humildemente detalhado, no máximo que eu conseguir explicar melhor aqui. Vamos lá, vamos começar por partes. Começando pelo conjunto de penas que eu uso para classe, tá? Isso serve para a maioria das classes DPS, se não para todas. Conjunto de penas, Você vai usar a dia, espaço-tempo, a luz e a verdade nas páginas de ataque. Isso serve para todas, tá? Lembrando que isso é para uma pessoa que já está mais pro endgame, vamos dizer assim, uma pessoa que tem um rebate melhor, que tem bastante recurso, que adquiriu aí no longo do tempo. Por quê? Porque é essencial que você tenha um ignore PDF, um ignorar defesa física bem alto nessa altura do campeonato do jogo. E se você não tem outras fontes de conseguir esse ignore defesa, esse ignorar defesa aí, que é o ignore PDF, é melhor que você substitua essa pena luz e coloque céu no lugar, ok? Então você vai usar dia, espaço, tempo, céu e verdade. A verdade também é uma pena cara. Se você optar por gastar menos recurso de pena, você pode usar valor também, tá? No caso de Shadow Chaser, porque ela dá força, STR, que é o que o seu dano é baseado na sua força, enfim, etc, etc. Vocês já sabem como é que funciona. Então lembre-se, no lugar da luz, vocês vão usar céu, caso você não seja uma pessoa que seja cachada, tenha muito recurso aí pra usar a luz aqui, tá? Nas penas de defesa você vai usar natureza, divino, luz, sombra e ordem. Lembrando que a ordem, ao invés da alma, você só vai usar quando você alcançar aí uma defesa mágica bruta de uns 2.200. Eu acho que 2.100 é ok, tá? Mas foca nos 2.200 de defesa bruta mágica, que a gente chama de DFM Raw lá, igual o PDF Raw, enfim. Quando você alcançar 2.100, 2.200 ali de defesa mágica, você substitui a Soul, que ela dá defesa mágica, por mais que seja uma quantidade um pouquinho pequena, né? Mas dá no conjunto de 5 estátuas de defesa, então vai dar 18 vezes 5 aí, 40, 90 de MDF Raw no total. Fora o PVP Damage Reduction, depois você pega o Breakthrough aqui, né? Aqui as estrelinhas. Mas enfim, 2.200 de MDF Raw, você vai trocar a Soul, que é a alma em português, por ordem. Por que a ordem? Porque a ordem dá PDM de MDM Reduction. É dano físico e dano mágico em porcentagem, redução. Redução de dano físico e dano mágico em porcentagem. Fora que dá PDF também. Ah, mas a outra também dá PDF, essa também dá PDF. Exatamente o que eu falei. Defesa mágica, quando você atingir por outros meios uns 2.200 no cálculo lá de defesa mágica bruta, você pode substituir as suas penas de alma por ordem, ok? Beleza? Então, pena de ataque, luz, espaço-tempo, dia, verdade. Se você for o Whale. Se você não for o Whale, luz. Não, luz você vai trocar por céu. Daí você vai usar céu, espaço-tempo, dia e verdade. Ou, no lugar da verdade, é a da sua classe, né? No caso aqui, o guia é Shadow Chaser, então a gente vai usar valor. Então, isso se aplica em todas as estátuas de defesa e de ataque, tá? Essa lógica você vai seguir em todas. Ah, mas por que você não usa a sombra? Porque a gente precisa do Ignore PDF. Então a gente não vai usar a sombra na página de ataque, vai usar a dia, beleza? Então, encerrado as penas, não tem segredo. Ah, uma observação muito importante. Sempre que você for para as estrelas, que é em inglês é Breakthrough, né? Essas estrelinhas aqui, depois você alcança level 20 da estrela, isso vai em português eu acho que é avanço, enfim, não sei.
você vai focar em deixar primeiro a espaço e a tempo no 10, tá? Por quê? Porque dentre as estrelas, dentre as penas vermelhas, as de ataque, eu chamo essas penas aqui de vermelhas, pode chamar de preta porque tem essas aqui que são pretinhas também, né? Então, entre as penas da categoria Space Time, gaguejou, tive que cortar o vídeo. Mas então, dentre as categorias das penas de ataque que dão Ignore PDF, as melhores são espaço e tempo. Quando você dá o avanço lá do nível 4 para o nível 5, estrelinhas, e do nível 9 para o nível 10, elas dão muito Ignore PDF comparado a todas as outras penas. Então, quando você estiver upando nas suas penas de ataque, as estrelinhas, quando você alcançar level 20 e começar as estrelinhas, foque em deixar espaço e a tempo no 10 antes de qualquer outra, ok? Lembrando que vale a pena você focar mais na tempo de início, porque ela dá porcentagem de dano médio. Perdão? Ela dá porcentagem de dano médio. Então você tipo foca em deixar todas as suas tempo, que seria time aqui, no level 10 primeiro, estrelinhas, e depois as espaços, porque elas são da categoria de ataque que dão mais Ignore PDF, e a de tempo prioridade porque ela dá porcentagem de dano médio. A espaço dá porcentagem de dano pequeno. Você foca a time, fechou? Não tem segredo. O mesmo vale também para as estrelinhas das de defesa, mas as de defesa você pode deixar no level 1 estrela, conjunto geral 1 estrela, tá? Depois você vai focando a divina e a natureza para pôr no 10 quando você terminar de ataque, e com foco na natureza, porque a natureza dá redução de dano médio também, tá? E a divina dá redução de dano pequeno, então quase não tem dano nesse jogo. Enfim, acho que deu para entender direitinho. Vamos lá, terminamos aí a explicação sobre penas. Qualquer dúvida aí você deixa nos comentários, que a gente vai sanando as dúvidas com o tempo. Pulou as penas, vamos pular para Nexus. Nexus, para classe Shadow Chaser. Essa é a Nexus perfeita para classe, tá? Não digo essa skill do Deduction aqui, mas as 4 linhas, a perfeita: Ignore PDF, dano crítico em porcentagem, dano corpo a corpo em porcentagem e bônus de dano PVP. O essencial, essa é a perfeita, como eu disse, o essencial é você ter a primeira linha de Ignore PDF, que é ignorar defesa física em português, e o bônus de dano PVP. As outras duas que vieram, você tenta pegar o melhor possível. Como eu disse, essa é a perfeita. Então foque no mínimo em ter Ignore PDF e PVP damage bônus. O que vier das outras duas é lucro, entendeu? Conforme for passando o tempo, você almeja essa aqui, que seria a perfeita. Aí, obviamente, você vai colocar a Sharp Weapon aqui, que em português é afiado, se não me engano, que vai te dar P ataque e dano físico em porcentagem. Então, essa é a perfeita. E aí a outra também, eu também uso assim. E nas de um espacinho aqui, o módulo 1 e a de módulo 2, você vai usar Ignore Defesa, porque você precisa de um Ignore PDF bem alto nessa altura do jogo. Então, você vai usar 2 módulos de 1 com Ignorar Defesa, um módulo de 2 com Ignorar Defesa, aí você escolhe qual que você acha melhor aqui na skill de baixo, e 2 módulos de 5 com Ignore PDF e PVP Damage bônus como prioridade. O que vier depois nas outras linhas é lucro, como eu disse. Para a página de defesa, para página de defesa não, para as nexus de defesa, você vai usar a mesma lógica sobre os módulos, tá? São 2 módulos de 5, 2 módulos de 1 e 1 módulo de 2 para completar os bônus aqui de 14/14 aqui para você ganhar as skills embaixo. O que você vai priorizar nas de defesa? PDF e MDF, tá? É melhor você ter os dois nessa de 5 módulos aqui, e priorizar também a terceira, PVP Damage Reduction, que é redução de dano PVP em português, e o que vier na outra linha é lucro, tá? Pode ser que venha resistência crítica, que vier mais 14, sei lá, enfim. Pode ser que venha redução de outra classe, blá 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 blá. Mas essa aqui, na minha humilde opinião, tá perfeita. Poderia ser aqui redução de dano físico corpo a corpo, ou redução de dano físico à distância, ou redução de dano mágico em porcentagem. Poderia, mas pra mim tá perfeita. E daí embaixo você consegue pegar 2 skills da vermelha, tá? Lembrem-se disso, mas enfim, eu não roletei aqui, blá blá blá. Então, PDF, MDev e PVP Damage Reduction como prioridade para as nexus de defesa de módulo 5. Beleza? A minha outra eu não consegui roletar ainda, estou tentando, tá? Então só estou com PDF,
mas sempre priorizar, seja qualquer uma das defesas, PDF ou MDF, mais PVP Damage Reduction. O que vier depois é lucro até que você consiga PDF, MDF e PVP Damage Reduction. Aí as skills, ó, como eu disse, dá pra você pegar duas skills vermelhas embaixo. Nessa aqui eu tive a sorte de pegar duas que me dão redução de dano e porcentagem de tamanho. E é isso. Nos módulos de 1 e de 2, você vai usar o que te carece mais. Se sua conta estiver com RAW PDF baixo, você pode usar PDF aqui. Se ela estiver com RAW MDF baixo, você pode usar MDF. Não recomendo, tá? Mas você pode usar para sustentar, para dar um equilíbrio para sua build. Vai tudo depender do que você está carecendo aí na sua build. Eu uso PVP Damage Reduction nas de 2 espaços e na de 1 espaço. Então são dois módulos de 1 com PVP Damage Reduction mais um módulo de 2 com PVP Damage Reduction também. Beleza? Beleza. A de suporte, um módulo de 3 e 4 módulos de 1. Por quê? Porque a quantidade de PVP Ward, de proteção PVP que você vai ganhar usando 4 módulos de 1 mais um de 3, para você fechar o set aqui e ganhar uma skill, vai ser muito maior do que você usar outras quantidades aqui. Por exemplo, usar uma de 5 e sei lá, duas de 1. Você vai ganhar menos máximo PVP Ward do que usar 4 de 1 e uma de 3, beleza? Aqui eu gosto de usar Max HP nessa porcentagem aqui, nessa primeira linha, mas você pode usar PVP Ward Recovery também, que é a recuperação de proteção PVP em porcentagem também é legal, tá? Aí nas skills aqui, o básico, o que a gente já sabe, tá? Então, tudo que der dano nas skills que você pegar do mimetismo e o que você achar que é melhor. Eu acho que aqui, na realidade, além do óbvio que a gente precisa, que são as que dão porcentagem de dano, que dá chance de garantir alguns debuffs aqui, você fica bem opcional, né? Eu não gosto de opinar na build alheia, vamos dizer assim. Então fica o que você acha que vai agregar mais na sua gameplay com relação às skills, fora, como eu disse, as óbvias, mais 30% de dano nas skills que você adquire do mimetismo. No caso, o girinho lá, a skill do Hati, a skill do Deviling, etc, etc. Beleza? Finalizamos aqui então a Nexus. Pulando da Nexus para a Nebula, vamos lá. Nebula que eu uso para PVP. Não vou explicar de uma em uma, óbvio que não, tenho preguiça e vocês já deviam saber nessa altura do campeonato. E se não souberem é só abrir e lendo. O que acontece? As que eu quero fazer questão de explicar, tá? É essa aqui. Após você castar uma skill que dá dano elemental, você ganha dano elemental mais 3,5%. Ai, mas eu não tenho dano elemental. Tem a skill do giro do Shadow Chaser, a skill das bolinhas que sai lá do Deviling lá. Você rouba do Osiris, que é o giro, e as do Deviling, que é as bolinhas lá. Propriedade sombria. Então são skills de dano elemental. Então acabei upando 3 aqui, tá? Você pode upar até o 5 também, se você distribuir outros pontos de outras maneiras, tal. Mas aqui esse dano elemental conta porque você usa duas skills. No caso eu uso duas skills de dano elemental, que é Shadow. Então aqui ganho dano elemental, diferente dessa aqui, tá? Porque essa aqui dá dano elemental, mas é desses elementos aqui: vento, fogo, água, terra. Então essa não é interessante de maneira alguma. Agora essa aqui que dá dano elemental tipo geral, vamos dizer assim, aí é legal. O mesmo serve para essa também, beleza? Uma coisa que provavelmente vocês vão ficar com dúvida aqui: por que eu não aumento essa PDF e MDF em porcentagem? Porque a partir do momento que o cara tem mais ignore PDF ou mais ignore MDF que você, ignore MDF, enfim, não vou explicar o ignore MDF, mas quando o cara tem mais ignore PDF do que você tem de MDF no RAW, por exemplo, eu tenho 8.500 e pouco de RAW PDF, o cara tem 9k de ignore PDF. Essa porcentagem aqui não se aplica em cálculo algum, porque ele já quebrou minha defesa bruta inteira. Então, na minha humilde opinião, esses dois aqui são irrelevantes. Eu não gosto de usar pontos para aumentar a porcentagem de defesa. Uma vez que o cara ultrapassa o seu nível de defesa bruta pelo ignore dele, isso aqui é irrelevante. Eu não gosto de pôr, beleza? Reduções de classe, o óbvio, RG, que está no meta aí, e inclusive é uma classe que faz a gente sofrer bastante, porque além da fraqueza que nós temos de armadura, que a gente é fraco contra a armadura de placa,
existe o fato também que o RG tem a skill do escudo refletor, tem o escudo do Naga lá, que é armamento divino, caramba, então a gente toma muito reflect de RG. Então acabei que coloquei aqui 5 estrelas, 5 pontinhos aqui no RG. Doran, irrelevante. Mago, Sorcerer é um boneco muito forte. O WL ficou pra trás, né? Pode ser que algum rework salve ele daqui a um tempo, mas devido ao Sorcerer ser muito forte, eu coloco aqui todas as skills em redução de dano de classe mágica. O Shadow Chaser, que seria as evoluções de Gatuno, e o GX, agora o GX principalmente, que voltou pro meta, né? Então eu coloquei só 3 aqui, porque na época que eu fiz não tinha voltado o GX, tinha pouco Shadow Chaser, que a maioria da galera foi jogar de Shura, inclusive... Tá, não vou farpar, mas todo mundo foi jogar de Shura. Então eu não coloquei 5 pontos aqui no Shadow Chaser, porque poucas pessoas estão jogando com ele. Gunslinger, galera, muita gente migrou pro Gunslinger, então eu preferi colocar 5 pontos aqui. E nas evoluções de noviço, devido ao fato de 90% da galera, mentira, exagero, né? Mas vocês sabem que, tipo, quase que todos os DPS foram pra Shura, porque a classe está estupidamente desbalanceada em todas as builds. Uma coisa agora eu vou chorar. Uma coisa ele dá dano no Go e no Azura, outra coisa ele dá dano no Go, no Azura e no combo. Então, pela quantidade de Shuras que tem no servidor, eu coloquei 5 pontos em redução de dano de evoluções de noviço, devido ao fato da quantidade de Shuras, beleza? Então essa é a Nebula que eu uso para PVP. Então, se vocês quiserem copiar aí, fica à vontade. Obviamente, no conjunto de skills aqui, você vai escolher a do Soul Capture lá, Shadow Lurker aqui, ó, que é a opção melhor porque a gente tem para PVP. E tá, sendo assim, finalizamos Nebula. Vamos ao Soul Force. Soul Force é uma coisa que a galera tem aprendido bastante, a gente conversando, eu tenho aprendido bastante sobre o melhor conjunto, etc, etc. Mas esse é o conjunto que eu uso para de fogo, tá? Como a gente é uma classe DPS, você vai sempre usar de fogo aqui. E enfim, esse é o conjunto que eu uso. Lembrando que existem alguns cristais aqui que eles dão um debuff, um efeito de debuff no level 1. No level 1 não, perdão. No level 1 do cristal, vamos dizer assim. Por exemplo, se a minha Ninetales estivesse no level 10 ao invés de no 25, ela tinha um debuff aqui de menos 20% de dano ao usar a chama demoníaca. Aí, como que você tira esse debuff, tá? Caso você tenha ela de um level menor, você quer usar ela porque ela vai espalhar lá em... não sei como explicar, mas vai sair três negocinhos de fogo lá. Se você quer anular esse debuff que ela te dá, você pode usar a carta Jack, o Cristal Jack. Porque o Cristal Jack... Opa, Jack não, perdão, não é o Jack, não é o Jack, é o Escorpião. O Escorpião dá... no level baixo, eu acho que dá 30% a mais de dano na chama demoníaca. Então, se você toma 20% de debuff de dano usando a 9 caudas, você sobrepõe esse debuff com o buff da Escorpião, tá? Então, assim, é uma opção. Se você quiser usar pelo multiplicador de raios do fogo a Ninetales que não estiver upada, você pode usar Escorpião para suprir essa necessidade que você está tomando de debuff, para suprir a porcentagem de dano, beleza? Então, Escorpião é uma boa. Muito provavelmente esse conjunto aqui se aplica se tiver upado os seus cristais, beleza? Mas se não, você pode trocar a Karu, por exemplo, level baixo, ela também te dá debuff de dano. Então, estudem aí o que vocês podem colocar de melhor aqui com relação aos cristais, beleza? Agora, o ponto que eu quero chegar é que muita gente tem aprendido. Vou dar um exemplo. Nos cristais de água, vamos colocar aqui no Soul Force de água. Aqui, você também pode colocar os cristais de fogo no conjunto de água. Por quê? Todos os cristais de fogo, ou em sua maioria não, todos, vão te dar bônus de P-Ataque flat. Flat seria esse cru, que não é porcentagem, vamos dizer assim, o bruto. Ou porcentagem de dano de P-Ataque, ou porcentagem de dano físico e dano mágico. Certo? Ó, esse aqui são os cristais de fogo. Então, todos os cristais te dão bônus de ataque, seja P-Ataque e M-Ataque bruto,
ou seja, porcentagem de dano físico e mágico, ou porcentagem de P-ataque e M-ataque porcentagem. Então, onde que eu quero chegar? Você vai lá nas outras estatuazinhas, a de água, por exemplo, e mete lá, coloca lá, sem medo de ser feliz, os cristais de fogo. Por quê? Porque você vai ganhar esses bônus aqui. E você pode fazer isso. Ah, mas por que não uso de água? Porque em sua maioria é uma bosta. Você quer ganhar mais 700 de HP? É irrelevante. O que você vai fazer com 700 de HP no PVP? Você quer ganhar efeito de cura recebida mais 0.98? É irrelevante, até mesmo porque hoje em dia, quando cai seu PVP World, a chance de sobrevivência a longo prazo é muito baixa, né? A gente perde muito a defesa, vamos dizer assim, quando a gente cai o PVP World. E o mesmo serve também para a página de terra. Você vai lá, clica lá nos cristalzinhos e coloca cristalzinho de fogo, coloca cristalzinho de vento. Por que os de vento? Porque o de vento é a mesma lógica dos de fogo. Os cristais de vento também dão P-ataque e M-ataque em porcentagem, dano em porcentagem e P-ataque flat também, tá? Agora qual que dá o P-ataque flat aqui? Eu não lembro. Mas enfim, é isso. Vocês entenderam a lógica. Então, Soul Force é isso. Eu gosto de usar esse conjunto aqui. Eu acho que o ideal para você que queira montar um Soul Force legal para sua gameplay é ver primeiro quais que você tem upado e quais que você acha melhor. Na realidade que eu tô jogando aqui, eu gosto do Kahoot, tem gente que não vai gostar do Kahoot e etc, etc. Beleza? Nightingale. Nightingale é a mecânica nova que veio. Você sabe que você tem que priorizar sempre pegar os negocinhos vermelhos aqui, porque eles dão mais atributos. E o conjunto, você vai procurar o conjunto do Ciclone, tá? Peguem 4 conjuntos do Ciclone, porque aqui é o melhor conjunto que você pode usar. Beleza? Nas skills aqui, você só vai pegar o Garmifang se você for Whale. Se você não for Whale, pega o Tyr Pilar. O Pilar de Tyr em português, eu acho que tá assim, né? Então, se você não for Whale, o Pilar de Tyr, você vai upar, vai focar. Se você for Whale, você vai upar o Garmifang. Eu acho que é presa de Garm, enfim. Beleza? Beleza. Tá, vamos ver. O que tem mais? Verus. Verus, as essenciais, que... Pô, se você chegou até aqui, você já sabe quais são as Verus que tem que usar. Foca aí, pelo menos Marícia, que é essencial pra classe, e o restante que você achar melhor. Não vou opinar não existe melhor ou pior. Existe, né? Mas eu não quero opinar sobre Verus. Desenha aí o arco-íris que você sabe. Montaria. Montaria, você vai usar a melhor sua. Vá, sim, vai usar a melhor. Equipamentos de montaria, você vai focar esse primeiro, tá? Por que você vai focar esse primeiro? Porque ele te dá Ignore PDF. Lembra lá, no começo, quando eu falei das penas, que você só vai trocar a Cell pela dia não, a Cell pela luz, quando você tiver outras fontes de Ignore PDF alto? Então, aqui é uma fonte de Ignore PDF. Então, foca em upar essa aqui. Essa aqui da defesa, então, tipo, não é o seu foco, saca? Você não vai deixar ela zerada, mas não precisa focar nela. Essa aqui da porcentagem de dano é legal, da P-ataque também, legal, tá? Então, mas o foco é essa. E essa aqui da PVP Words, pode deixar ela baixinha também, enfim. Foquem nessa primeira, ignore PDF, para que no futuro você consiga trocar uma pena Cell pela pena Luz, que a Luz vai te dar PVP Damage Bônus e Reduction, beleza? Tá, Sigil. Aí que tá o sigil. Aqui que é bem importante também com relação ao seu dano, tá? Você é Shadow Chaser. O que é o Shadow Chaser? DPS. É classe de dano. Beleza? Isso é uma opinião minha e que me mostrou resultados que eu aprendi com um grande amigo, Moreira. Vocês sabem que o Moreira era um dos melhores, se não o melhor jogador dessa porra desse jogo em questão de teoria e prática. Então, enfim. A lógica que eu aprendi com ele é: você é dano, você vai focar em sigil de dano. Você não vai colocar as 4 aqui de dano, mas você pode pôr 3 e uma de defesa, beleza? Mas eu não tenho Impale pra colocar. Impale em português é perfuração de sangue, tá? Então você vai e procura outra. Pode colocar Pesadelo Infinito. Pesadelo Infinito em português, né? Endless Nightmare. Você pode colocar ela, porque ela tem chance de procar stun no cara, enfim. Beleza? No lugar de uma Impale aqui. Então pode usar 3 aí de dano e uma de defesa, fica legal.
testa, beleza? Se você não gostar, você volta para sua de defesa, seja feliz. Eu gosto de usar essa aqui do escudo, porque ela dá bastante PDM de MDM Reduction, tá? Dá 8%, fora o efeito dela que vai diminuir quando eu usar o escudo, o dano recebido em 40%. Então eu gosto de usar ela. Se você quiser usar um Oblivion por questão de gameplay, você gosta de jogar um Oblivion no cara lá no GVG, na Guerra do Império, legal também, pode usar, fica à vontade, tá? Isso aqui eu acho que é mais opcional, enfim. Essa sigil de classe eu uso o Wild Hunter, mas vamos combinar, todas são uma merda. Essa é a que eu acho menos bosta. E então é isso. Então eu sempre uso 3 sigilos de ataque, no caso a Choice of Fate, Soul Mark, Impale e a Divine Vessel. Você pode estudar, provavelmente você que está vendo esse vídeo talvez não tenha essas sigilos upadas no level máximo. Então estude quais são as melhores, mas foque que você é uma classe DPS, você não precisa ficar pensando só em defesa. Você não vai meter um Immortal Bard, Divine Vessel, Courage Blessing e sei lá, qual que é o outro, o Floating Protection lá. Beleza? Foca que você é uma classe DPS. Coloca 3 sigil de dar dano aí, testa e faz o teste, vale a pena. Minha vida mudou quando eu entrei com esse pensamento, tá? Antigamente eu usava Floating Protection, usava um monte de skill defensiva que mudou minha gameplay, mudou meus resultados quando eu segui essa lógica que o Moreira me ensinou. Mas beleza, vamos lá. O que mais temos? Temos Libra. A Libra. Se você não conseguiu pôr ela no 100 ainda, foca em tentar pôr ela no 100, tá? Depois que você pôr ela no level 100, você vai roletando as skills, as linhas lá dos afixos aqui. Foca sempre. Pegou level 100? Ignore PDF em todas que der. As que dão normalmente são essas aqui que parecem uma flechinha, tá? Então ignore PDF, aqui será outra fonte de ignore PDF que você vai tirar. Vai tentando roletar todas para ignore PDF, de preferência dourada, né? Eu tô roletando ainda, então ignore PDF em todas as de ataque. No geral aqui, vamos ver quanto que eu ganho de ignore PDF. Stat Overview, Refine Stats. 393 de ignore PDF aqui. Uau, não é absurdo, mas ajuda pra cacete, tá? Inclusive outra fonte de ignore PDF é lá na Nightingale. Acho que é essa aqui, ó, também você ganha um pouquinho, beleza? Então, tô esquecendo de alguma coisa? Estátua de sempre, né? Não tem segredo. Eu acho que isso não se enquadra um tutorial de classe, estátua. Seria mais um tutorial geral. Skills de clã. Ignore Defense, essa é a sua prioridade para colocar no 150, tá? Não precisa upar P ataque. Deixa no 125, economiza os livrinhos de clã aqui para você fazer outras coisas. Então, mete 150 lá, eu coloquei um pouco em defesa aqui para me dar um pouco mais de sobrevivência, vamos dizer assim. Depois do Ignore PDF e a defesa, que eu acho que é um pouco mais opcional, vamos dizer assim, você vai focar de PVP, isso é óbvio, tá? Esses atributos não são os principais, igual lá quando começou o jogo, que todo mundo era desesperado para pegar PVP Damage e PVP Damage Reduction. Mas ele ainda tem um cálculo muito importante na soma do dano que você toma e a soma do dano que você dá, beleza? Com relação ao skill do clã, você vai focar mais em ataque do que defesa, isso é óbvio, como eu disse anteriormente. Você é uma classe DPS, tem que focar mais em dar dano. Essas aqui de baixo também, você tenta parear elas num nível legal, não tem erro, beleza? Agora vamos lá. A parte mais importante desse guia, que eu considero a mais importante pelo menos. Skills PVP, beleza? Vou mostrar para vocês as grades de skill aqui, a árvore de skill, para que vocês possam copiar se for necessário, mas eu acho que não, é meio que padrão, né? Qualquer guia da internet você pega essa. Então, só passando aqui rapidinho e vou explicar o que eu quero mostrar para vocês. Beleza? Beleza. O que eu uso no alto? A Triangle Shot, que é a skill padrão que você vai usar para bater, né? O estilinho lá. A skill do Deviling que você rouba. E a ult. Por que a ult eu uso aqui e não no manual? E já vou explicar porque que o restante eu uso no manual.
A ult eu gosto de usar aqui porque eu esqueço de usar ela, essa é a verdade, eu esqueço de usar ela no manual, então eu prefiro que fique no alto, não tem problema. Basicamente uma GVG, uma Guerra do Império, está o tempo inteiro em combate, então não tem problema se você usar no alto, beleza? O que eu uso no manual? Eu uso os buffs, né, eu não lembro como que é em português. Eu uso o Require, porque eu gosto de pegar Move Speed enquanto pegar um pouco mais de velocidade quando eu preciso me mover para um ponto para o outro no GVG. Ou na Guerra do Império para subir castelo, blá blá blá. O True Sight, que é a visão real, e o Power Boost, que é amplificar poder em português, né? Eu uso no dedo. Por quê? Primeiro porque eu acho que enquanto a gente está batendo, se a gente pôr ele no alto e a gente está dando lá as flechadas no cara, a gente para no alto para usar esses dois buffs, a gente perde tempo de dano. Então eu não gosto de usar eles no alto, já começa por aí, tá? E o giro usa no manual também, fora a invisibilidade, pra você chegar perto dos caras e tal, enfim. Mas o principal motivo de usar as skills que eu falei na mão ao invés de no alto é por causa disso aqui, tá? Em armamento divino, o armamento divino pra arma que nós usamos na classe, que é captura de alma em português ou capture em inglês, é esse aqui, certo? Nos buffs dele, que a maioria do pessoal não enxerga, tá? Ou tipo, não se atentou a isso, vamos dizer assim, MVP skill alto, can do crit, inflict crit damage equal 30% of your stats. Tá, até aí tudo bem, aqui que uma skill de MVP de categoria alto pode causar mais 30% de dano crítico igual aos seus status. Beleza, esse não é o tão relevante que eu quero falar. Aqui, refino mais 6. Garante 4 segundos de MVP skill damage mais 30%. Por 4 segundos você vai ganhar de MVP skill damage, que é dano de skill de MVP. Ou seja, o giro ou os bagulhinhos do Deviling lá, as bolinhas do Deviling, quando você castar uma skill de MVP AOE, que é uma skill em área, isso é uma categoria de skill também, manualmente. Tá entendendo? Então, o giro você não pode colocar ele no alto. Por quê? Quando você usar ele manualmente, uma skill de MVP AOE, você vai garantir dano mais 30% de skill de MVP, que seria o giro e as bolinhas do Deviling. Então, ó, se você for lá na skill do giro AOE, então ela é caracterizada como skill AOE. Então, toda vez que você usar ela manualmente, você ganhará 30% de dano em skills roubadas de MVP, que seria a Spirit Ambush e a Shadow Cliff. Beleza? Então é uma coisa que a galera não se atenta. O giro do Shadow Chaser não se usa no automático, se usa manualmente. Beleza? Outra coisa que você usa manualmente, skills, ó, depois de castar manualmente a MVP Buff Skill, que é uma skill de buff de MVP, no caso, o Power Boost, que seria o amplificar poder que a gente rouba do Orc Lord lá, do Senhor dos Orcs, garante 60 segundos de PDM de mais 30%. Então, manualmente, quando você castar MVP de buff, skill de MVP de buff, que é a que eu falei agora, você vai ganhar mais 30% de PDM por 60 segundos. Eu vou ser bem sincero com vocês agora que eu testei no alto também e eu também ganhei esse buff. Mas aí entra o outro fator que eu já falei um pouquinho tempo atrás, de que não vale a pena você pôr as skills de buff no alto, porque você vai ter que ficar parando de bater toda hora. Fora que é melhor você controlar o tempo que você usa essas skills de buff. Então é só você não esquecer de usar skill de buff. É isso. Gameplay avançada, na minha opinião, humilde opinião, você vai ter que jogar no dedo algumas coisas e é isso, beleza? Não tem muito o que fazer. No Refino mais 15, garante 10% de chances de autocastar de veste, strip, que é pra remover o equipamento dos caras, beleza? E Refino mais 18, dano de porcentagem de dano mágico mais 7%. De dano mágico não, de dano físico, perdão. Beleza? Mas lembre-se, eu uso as skills no alto que eu falei, que é a de buff, porque ela vai garantir mais 30% de PDM, de dano físico, e a do giro, que vai garantir mais 30% de dano de skill MVP quando castadas manualmente, tá? Isso também foi uma coisa que o Ivetal comentou uma vez. E contra o Ivetal, acredito que é difícil argumentar diferente, porque o cara mostra resultado.
E o cara é o Ivetal, vocês conhecem, vocês não são besta. Então, a gente procura aprender com quem traz resultado, tá ligado? Beleza, foi lá para as armaduras, para o conjunto de equipamentos, armamento divino. Você tem algumas opções para se usar, tá? Você pode usar Handgriff, que vai te dar mais tempo de sobrevivência, vai te deixar um pouquinho mais de tanque, chance de petrificar o cara e os caralho. Mas, como eu disse, você é uma classe DPS. Eu, pessoalmente, não consideraria usar o Handgriff, tá? Eu acho que vai mais de estilo de gameplay. Tem o Charleston, que vai te dar bônus de dano legal. Para você poder usar o Charleston aí também é interessante. Outra opção interessante seria essa aqui, Intimidate of Hervijutur, não sei como ler esse negócio. Por quê? Porque ele te dá bastante bônus de PVP damage aqui. Fora que, quando você usa 3 equipamentos com esse mesmo set, você tem a chance de roubar 300 de PVP damage bônus e 300 de PVP damage bônus contra o cara, tá ligado? Por exemplo, tá eu e contra, sei lá, um X, tô eu e o cara. Então eu roubo 300 de PVP damage quando eu causar dano dele. Eu não sei quanto que isso estaca, tá? Mas vocês entenderam. Então, vocês podem usar essas opções aí para equipamentos. Pode usar ou a Charleston, ou o Handgriff, se você quer um pouco mais de sobrevivência, ou essa aqui que eu falei agora, não sei falar o nome, beleza? Aí nos demais, se você achar que é válido alguma coisa, tipo usar um tiro, aí fica a seu critério. Não sou eu que vou opinar. Para build de acessório, o que eu gosto de usar, tá? Eu gosto de usar o Remorseless porque ele vai te dar um pouquinho de dano e também vai te deixar um pouquinho mais resistente. Então eu gosto de usar o Remorseless, tá? Se você quiser usar um Devourer of Souls, porque dá um pouco de skill range e enfim, se quiser usar também o Caos, tem a chance de dobrar seu HP, dropar seu HP não, dobrar o seu dano, fica à vontade, vai te dar um pouco mais de ataque também, mas eu gosto de usar o Remorseless. Resultado tá dando, a regra é clara. Beleza? Então vamos lá, o que mais tem para mostrar para vocês aqui? Já mostrei sigil, já mostrei montaria, tal, mostrei penas, nexus, nebula, soul force, cartas. O que eu uso de cartas para Shadow Chaser? Vamos lá, começando pela arma. Eu gosto de usar 2 hidras. Por que eu uso 2 hidras? Se eu uso uma hidra e uma esqueleto operário, acaba que meu bônus de dano médio fica muito alto e meu bônus de dano de raça, que seria o humanoide, fica um pouco baixo, então fica desnivelado. Eu prefiro nivelar. Eu posso estar errado, tá? Deixa aí a opinião se acha que é melhor dar um boost em um bagulho só ao invés de 2. Mas eu prefiro ter equilibrado o bônus de dano humanoide e o bônus de dano médio. Como eu já tenho uma porcentagem vindo de outros lugares de bônus de dano médio, eu prefiro usar 2 hidras. Nada impede de você usar uma hidra e uma SW, tá? Eu também tenho SW aqui, mas eu prefiro usar 2 hidras. E é isso. Para armadura, eu tenho gostado de usar a carta Ghost Ring. Por quê? Porque Shura é Shura. Boneco de gente... Não gosta de Shura. Daí parte do dano do Shura é forçado neutro. Então é uma boa você usar uma carta Ghost Ring para diminuir essa parte que é forçado neutro, beleza? No manto eu estou usando uma Alligator. Na verdade assim, eu vou usar em situações bem específicas de algum GVG que tenha um Gunslinger muito forte lá, porque ele vai dar redução de dano físico à distância, né? Mas eu gosto de usar a Hydrick também quando eu tô jogando com um clã que tem muito Shura ou que tem um Shura muito forte, porque é a mesma ciência da Ghost Ring lá, vai dar redução de dano neutro e parte do dano do Shura é forçado neutro. A carta 9 caudas é essencial, porque quando você toma dano vindo de Reflect, lembra lá no começo eu falei dos Reflect dos Paladinos lá do Royal Guard? Quando você toma dano de Reflect, aplica a sua defesa em cima desse dano que você vai tomar de Reflect. Então eu acho que pra jogar hoje um GVG de Shadow Chaser é essencial que você tenha essa carta, tá? Vai ser muito útil para que você não morra pro Reflect ou tenha menos chance de morrer para um Reflect. Beleza? Então eu gosto de usar essas duas. Eu acho que aqui também vai muito de gameplay, muito situacional, então é difícil falar o certo é esse. Não, vai que se adequa ao momento que você está usando.
Pra bota eu tô usando carta Moonlight Ilusional e a 9 caudas antigas, beleza? Só por causa das reduções também. Aqui, como eu disse, situacional também, na minha opinião. Ou se você tiver uma carta Edgar, porra, não precisa nem falar nada, né? A minha realidade é essa. Pros acessórios pra PVP, você pode usar 3 cartas Barão Coruja Ilusional, tá? É que eu tenho uma original, mas você pode usar 3 ilusionais. Não precisa nem estar despertada. Nem sei porque que eu despertei isso aqui. Às vezes a gente dá dessa, né? A gente faz uns bagulhos sem explicação. E uma carta Orc Herói. Orc Herói não. Uma carta Orc Arqueiro. Orc Herói é foda, hein? Uma carta Orc Arqueiro Éter upada, beleza? Vai ficar procando o golpe duplo lá o tempo inteiro. Não é golpe duplo, eu esqueci o nome do negócio. Esse aqui é double Strife em português, em inglês. Enfim. Então, 3 cartas Barão Coruja Ilusional e uma carta Orc Arqueiro Éter upada. Capacete, eu gosto de usar Orc Hero, porque eu tenho. Óbvio, não teria carta melhor pra eu usar. Numa realidade diferente, você pode usar o Orc Hero Ilusional, se for do seu gosto. E uma carta Marduk, pra evitar Silence, pra você não ficar sem usar suas skills. Por que Silence? Porque eu prefiro não tomar Silence do que tomar Cegueira. A cegueira ainda não me impede de atacar, não me impede de me dar o giro, que é minha principal fonte de dano. Então o giro que eu uso, a skill principal lá, foda-se se eu tô cego ou não. Então eu prefiro usar Marduk. Como eu disse, situacional, questão de gosto também. Se você não quiser colocar uma Orc Hero Ilusional, você vai lá, mete uma Devirush e uma Marduk e tá tudo certo, beleza, não tem erro, tá? Então, que gosto. Goblin, é que não tem muito o que falar, né? As melhores que você tiver no momento pra se usar, então eu só uso as que dão dano em dano médio e redução de dano médio aqui. Tanto que vieram novas cartas também, que sinceramente eu nem olhei. Deviling pras costas. Na fantasia, eu uso uma Baphomet e uma Cavaleira Elegante, uma Fence Knight. Por quê? Porque eu não upei a outra Fence Knight 3 estrelas ainda, tá? Inclusive eu tava usando errado, acabei de ver aqui. Eu devo ter trocado sem querer, enfim. Mas o ideal é que eu use 2 Fence Knight ao invés da Baphomet, tá? A porcentagem de dano humanoide que eu vou ganhar aqui e a redução, um pouquinho a redução de dano que eu vou ganhar também, vale mais a pena do que esses, sei lá quantos por cento, quanto em PVP Damage Reduction aqui. PVP Damage Reduction 50, PVP Damage Bonus 100. Vale mais a pena as porcentagens da Cavaleira Elegante do que a Baphomet. Fechou? Então, cartas é isso. Não... Como eu disse, muitas coisas são situacionais e outras talvez de gosto, mas são o que eu uso. Beleza? Então eu acho que com relação a build é isso. Eu vou colocar um pouco de gameplay aqui de como eu gosto de jogar, como eu gosto de me comportar. Talvez que vocês possam levar em consideração isso que eu vou colocar no questão de gameplay, mas o que eu quero trazer com relação ao gameplay é minha principal fonte de dano, o giro. Beleza? Esse giro. Eu não perco tempo batendo nos caras com a skill normal, com o Triangle Shot aqui. Eu só foco em giro, reposiciona. Volta, giro, reposiciona. Sempre próximo do meu Priest, para que ele consiga ficar linkado em mim. E eu tenho bônus de dano, bônus de resistência, etc, etc, que é o link do Sacer que faz, você já sabe. Então, quando eu resolvo atacar, ficar parado, usar a skill do Triangle Shot lá, ficar irritando o alvo sem parar, é só quando eu quero usar minha Soul Force. Porque a Soul Force você precisa estar atacando o cara pra sair. Fora isso, usa e abusa do seu giro, reposiciona, volta, buff, fica invisível, vai pra trás dos caras lá, pega desprevenido, usa, corre, tá ligado? Aí você vai e usa no teclado mesmo, no teclado não, no mouse, vai ser melhor. Usa o recuar pra você sair mais rápido se precisar, volta, gira, volta, por aí vai, se rebufa, beleza? Então, essas são as dicas que eu poderia te dar sobre gameplay pra dar dano. No demais, eu acho que é isso, não tem mais muito o que falar, vou colocar um vídeo de gameplay. Resultado tem tido, mas você é o Whale. Sim, mas quero passar um pouco do conhecimento para que você faça os testes, saca? Não é só ter uma conta forte. Você precisa saber desempenhar um bom papel com a sua classe, com o seu boneco dentro da sua realidade, etc, etc. E eu sei que se eu jogasse de uma maneira, eu não teria
os resultados que eu tenho tido. Então eu recomendo baseados nos resultados que eu tenho tido. Beleza? E algumas informações importantes que vocês precisam saber, não podem esquecer sobre a classe, tá? PVP você sempre vai jogar de arco. Por quê? Quando você usa o arco, você ganha 20% de bônus de dano físico. Aqui o P-Damage, você ganha 20%, ó, 331. Vou voltar para a adaga, meu P-Damage vai dar uma caída. Fora que você ganha um rangezinho quando você usa o arco, né? Você vai atacar um pouquinho mais longe, 100% mais viável. Outra coisa muito importante, você precisa ter no mínimo de resfriamento global ali 21%. 20% tá ok, tá? 20% tá ok. Por quê? Suas skills precisam disso para sair de maneira eficaz, de maneira rápida. Então vocês precisam ter 20% de global CD. Ai, Vikings, mas só tá mostrando 10. Quando eu bato vai para 23,5, tá? Então fica tranquilo. Faz o teste no dummy lá, entra lá, testa com você batendo quanto de redução de resfriamento global você vai ter. No mínimo você tem que ter 20%, tá? Com relação a como você conseguir esse atributo, você vai conseguir nos gaixas. Pega lá o Rat Xerife, que ele vai te dar uma porcentagem de dano legal, vai te dar um resfriamento global aqui também. E pode pensar o mesmo para todos os outros conjuntos de gacha aqui, beleza? Dentro da minha realidade eu uso um, não tem como eu falar para você usa esse, porque porra, seria muito estupidez da minha parte, eu não quero fazer isso com você. Mas usa esse. Brincadeira. Mas basicamente você pode usar o Bunny Sheriff aqui, beleza? Que ele te dá um pouco de resfriamento global. Aqui você pode usar o olho do Dino. Se você não tiver, você pode usar esse negócio aqui, que eu não sei o que seria isso, né? Tipo, sei lá, pra mim parece um nariz, foda-se. É isso, desculpa o palavrão. Aqui você pode usar esse carretelzinho, se você tiver. Se você não tiver o carretelzinho, você pode usar essa como que é o nome? Cenourinha, beleza? Esses aqui são os que você consegue free to play. Você vai lá na lista de desejos, você consegue resgatar por pontos. Aqui se você não tiver esse livrinho aqui também, o mesmo esquema, você vai lá no resgate por pontos, procura qual que é o melhor para dar damage para você, qual que é o melhor para dar redução de resfriamento global, se você precisar. Mas o que eu te recomendaria aqui é usar a placa de neon. É uma que está escrito RO, R-O-O. Deixa eu ver onde ela está aqui só para mostrar para vocês. Eu não sei onde está, mas é isso. É uma que está escrito RO, beleza? É uma placa de neon. Então nas costas vocês podem usar a placa de neon. E na fantasia que eu recomendo para vocês, é que você consegue free to play, é a azulzinha, não sei o nome dela. Deixa eu ver aqui. É essa aqui. Essa aqui também dá resfriamento global, dá P-ataque, dá dano, enfim. Beleza? Então pra gacha você vai usar essa aqui azulzinha. Para as costas vocês vão usar a placa de neon, que está escrito RO atrás. Não vou procurar ela de novo, porque eu nem achei. Na boca você vai usar a cenourinha, que é o free to play. Se você tiver algum desses aqui, pode usar essa carretel aqui, tá? Ou a outra que veio no último evento do Miauring. Na face você pode usar o olho do Dino. Se você não tiver o olho do Dino, você pode usar essa aqui que dá dano crítico também. Esse que pra mim é o nariz. Tem outras opções também que dão resfriamento global, que seria esse óculos aqui, tá? Você pode usar ele também, que ele dá resfriamento global e dá um pouco de PD e dano em tamanho. E no capacete, o melhor que você tem, por enquanto, atualmente, seria o Bunny Sheriff, tá? O Rat de Xerife, Coelho de Xerife, sei lá como tem em português. Beleza? Não tem erro, mas lembre-se que é bem importante que você lembre. Você precisa de no mínimo 20% de resfriamento global em build PVP. Então, você vai conseguir isso nos gaixas, é bom, hein? Nos gachas lá, que seria fantasia, costas, capacete, face e boca. Fechou? Então, acho que é isso. Destrinchamos aqui a maioria, desmistificamos algumas coisas, ensinamos a ensinar, é bom, meu amigo. Ensinamos a como colocar skills, quais skills colocar no alto e quais colocar no manual. E acho que é só. Se eu esqueci de alguma coisa, deixem aí nos comentários. Já tá longo pra caramba o vídeo. Espero que gostem. E é isso, gente. Se cuidem, muito obrigado. Se puderem, deixem o like. Segue o canal aí que eu vou tentar trazer das outras classes também o quanto antes, beleza? Beijo!